É hoje que você aprende a colocar o Ministério Infantil nos trilhos. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 6 passos para você colocar o Ministério Infantil nos trilhos. Eu me chamo Stephanie Braga, sou coordenadora de ensino e também sou pedagoga, que eu tenho uma plataforma de roteiros para você usar o ano todo no Ministério Infantil, que se chama OPEC, e por lá todo mês a gente trabalha um tema diferente, e eu vou deixar mais informações sobre o OPEC aqui embaixo no link na descrição do vídeo, tá bom? Então nesse vídeo nós vamos aprender de forma prática como é que você pode colocar o Ministério Infantil nos trilhos. Talvez você olhe hoje para o Ministério Infantil e pense: nossa, o Ministério está bagunçado, nós não temos muitos voluntários, está uma bagunça, a escala não funciona, as coisas não vão para frente. Talvez isso esteja acontecendo aí no seu ministério e por isso vale a pena você ficar até o final desse vídeo para você aprender esses 6 passos para colocar o Ministério Infantil de volta aí, organizar, deixar ele nos trilhos certinho, tá bom? Então o primeiro passo muito importante é você fazer a limpeza e a organização. Sim, isso é importante. Por quê? Pensa só, às vezes você vai ministrar, às vezes você vai no Ministério Infantil, abre o armário, você não sabe aonde está lápis de cor, aonde está borracha, aonde está apagador, não sabe nada, porque está tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Então pega ali aqueles, talvez potinhos de sorvete, potes que vocês não usem mais, pega esses potes ali, coloca etiquetas, deixa tudo organizadinho, porque isso facilita demais. Imagina só abrir o armário, tá tudo organizado. Às vezes tem alguns materiais jogados que vocês usaram ao longo aí do Ministério Infantil, ao longo do ano, tá tudo jogado, coloca em saquinhos, etiqueta, né? Coloca etiqueta, material de Davi Golias, material de Sansão, etiqueta ali, porque pode ser que isso ajude bastante, isso vai ajudar, porque em alguns momentos vai surgir alguns imprevistos e a gente vai precisar de um material ali à mão, um material mais rápido, e a gente tem ali dentro do armário tudo organizado com o que a gente precisa. Então, primeiro passo muito importante é você fazer a limpeza e a organização do espaço do Ministério Infantil. Não só do espaço, mas também dos materiais, tá bom? Segundo passo muito importante é você fazer o planejamento anual com as principais datas do Ministério Infantil. Quando eu falo sobre o planejamento anual, eu não falo sobre tudo que envolve o planejamento, né? Mas, de fato, aquelas coisas que já acontecem no Ministério Infantil, para que você não seja pega de surpresa. Então, se você sabe que em maio é comemorado o Dia das Mães, é feita uma apresentação das crianças na igreja, coloca isso no planejamento. No carnaval a gente faz um retiro com as crianças, no carnaval a gente faz uma atividade diferenciada com as crianças. Já coloca isso ali no planejamento anual. Por quê? Isso vai evitar o desgaste tanto do líder quanto dos liderados, porque se a gente não se organizar, a gente vai ficar igual barata tonta, andando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E tendo um planejamento anual, você sabe, olha, em janeiro a gente tem isso, lá em março a gente vai ter o Dia da Mulher, depois a gente vai ter a Páscoa, depois a gente vai ter o Dia da Família, e assim sucessivamente. Vocês conseguem trabalhar com folga e também com uma previsão melhor do que vocês precisam fazer, tá bom? Terceiro passo, esse passo é realmente muito importante, é fazer a reunião com a sua equipe. Quanto tempo faz que você não senta com as pessoas que servem no Ministério Infantil e faz uma reunião? Isso é muito importante. Essa reunião pode ser uma reunião mais descontraída, um cafezinho, marcar alguma coisa numa cafeteria, alguma coisa assim, mas é importante você ter reunião. Aqui não é só a reunião para o início do ano, mas fazer reuniões periodicamente, tá? Não precisa ser no espaço da igreja. Aqui é para você realmente promover uma melhor entrosamento da equipe. Às vezes se você tem uma equipe muito grande, pode ser que aconteça da equipe não se conhecer completamente, das pessoas, dos voluntários não saberem o nome uns dos outros. Então, promover essas reuniões aí é muito importante, não só para que vocês consigam se entrosar, mas para que vocês consigam aí direcionar e resolver coisas do Ministério Infantil. Então, faça reuniões com a equipe para que isso melhore o entrosamento de vocês, tá bom?
Eu quero aqui dar um pause nesse vídeo e pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vejo que tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, porém ainda não é inscrito no canal. Então, se você está assistindo e ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho de se inscrever, inscreve e ative as notificações para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Por aqui sempre tem vídeos maravilhosos que vão te ajudar demais aí, não só você, mas o seu ministério também, tá bom? E o quarto passo é você ter um currículo de ensino no Ministério Infantil. Lembra que a gente está falando sobre colocar o Ministério Infantil nos trilhos? Isso também envolve o que a gente vai ensinar para as crianças. Por quê? Eu vejo que muitos ministérios erram nisso. Por quê? Um domingo fala um assunto, no outro domingo fala outro, no outro domingo fala outro, no outro domingo fala outro. E assim, a gente não ensina para as crianças toda a Bíblia. A gente ensina, vamos dizer assim, fragmentos da Bíblia. Claro que isso é importante, a gente ensinar sobre Davi e Golias um dia, a gente ensinar sobre Sansão, a gente ensinar sobre Débora. Mas percebem que esses assuntos são assuntos que não se conectam entre si? Então, é importante você ter um currículo no Ministério Infantil para que vocês tenham um ensino mais coeso, sabe? Um ensino mais aprofundado. Vamos falar sobre Gênesis e pega ali um currículo e descreve todo o Gênesis, compartilha com as crianças o livro de Gênesis para que eles aprendam sobre isso. Então busque ter um currículo de ensino. Não coloque apenas as histórias mais conhecidas, mas realmente procure um currículo de ensino que vai ajudar você a ter um cronograma de ensino muito mais completo, muito mais conciso e que você consiga realmente aplicar na vida das crianças. E lá dentro do PEC, a gente tem todo mês um tema diferente. Isso é realmente para ajudar, para que você consiga ensinar para as crianças a palavra de Deus na linguagem delas. É um ensino todo sequencial. Então, cada mês a gente tem um tema com ensinos sequenciais para você aplicar na vida das crianças, para que elas possam aprender sobre a palavra de Deus na linguagem delas, com uma didática que atinja o coração das crianças. E dentro do PEC você também não tem apenas os roteiros, mas tem também os recursos para você poder imprimir e montar e levar na ministração, e também tem as atividades bíblicas que você pode aplicar com as crianças depois do ensino, tá bom? Tem mais informações sobre o PEC aqui no box de informação desse vídeo, tá bom? Quinto passo é você ter contato com os pais. Quando eu falo sobre contato com os pais, eu não estou falando apenas sobre a reunião. Reunião é muito importante, mas a gente sabe que boa parte dos pais não comparecem na reunião, porque quando a gente fala reunião, já cria na nossa mente algo que, nossa, vai ser maçante, ai, não vai ser legal, vai ser cansativo. Então, tenha contato com os pais de outras maneiras. Talvez você possa criar um grupo no WhatsApp. Sabe quando você cria um grupo do WhatsApp que nem todo mundo consegue falar, apenas quem é o administrador do grupo? Esse grupo do WhatsApp você vai tirar foto das crianças. Olha, hoje nós aprendemos sobre isso, foi muito importante, foi muito legal. Mostra ali as crianças fazendo atividade, mostra as crianças fazendo o louvor, mostra as crianças fazendo alguma coisa no Ministério Infantil e coloca dentro desse grupo. Isso é uma forma de nós estarmos em contato com os pais. Se aconteceu alguma coisa durante a semana, a criança compartilhou algo no domingo, manda mensagem para aqueles pais, né, para aquela família: olha, tá tudo bem, a gente conversou no domingo, e aí o Davi falou sobre isso, isso e isso, e eu falei para ele fazer isso, isso e isso, deu tudo certo, tá tudo bem? Isso é muito legal porque demonstra interesse da nossa parte em poder ajudar aquela família. Então, quando eu falo sobre contato, é além da reunião, tá? Então, pense em outras maneiras que vocês podem criar ali um contato com os pais. E o sexto e último passo é aproveitar as oportunidades que a igreja nos dá. Por que eu falo isso? Nós sabemos que no Ministério Infantil, em muitas igrejas, há falta de voluntários, há falta de servos, e a gente precisa sempre recrutar novas pessoas, porque a demanda é muito grande, né? Às vezes é muitas crianças, poucos voluntários, então a gente precisa sempre estar recrutando novas pessoas ali para o Ministério Infantil. E é por isso que o sexto passo é isso, é para você aproveitar as oportunidades. Às vezes tem uma reunião, você pode apresentar algo sobre o Ministério Infantil, algo que aconteceu com as crianças que foi bacana, porque isso vai gerar uma comoção de, nossa, que legal, olha que incrível, como é bonito o trabalho que essa irmã faz, como é bonito o trabalho que o Ministério Infantil faz. Aproveite as oportunidades, as crianças vão fazer uma apresentação, coloca ali antes da apresentação, depois da apresentação, uma breve saudação, falando sobre o que as crianças aprenderam ao longo do mês, traz ali algum depoimento da criança, algum testemunho da criança. Uma boa ideia é
você trabalhou com as crianças todo mês um tema diferente. Chega no final do mês, faz uma apresentação com as crianças se baseando nesse tema. E aí você chega para a igreja e fala, olha, nós aprendemos nesse mês sobre isso, isso e isso, as crianças aprenderam isso, e nós podemos ver que as crianças frutificaram nessas áreas, e nós temos um testemunho maravilhoso para compartilhar com vocês sobre isso. E aí chama aquela criança que tem aquele testemunho, ou então chama a criança e você mesmo fala por ela o que aconteceu, porque isso vai gerar na igreja uma comoção, algo, uau, eu não sabia que era assim que funcionava, eu não sabia que eles faziam isso no Ministério Infantil, porque grande parte das pessoas não servem no Ministério Infantil, ou porque elas não sabem, a maioria porque não sabe o que acontece dentro do Ministério Infantil. Às vezes vem com essa ótica, né, da escola tradicional de que elas vão lá, elas fazem uma atividade e tá tudo bem. Mas não é, nós realmente estamos ali para ensinar as crianças a palavra de Deus. Ali também é um culto que está acontecendo paralelo com os pais. E muitas pessoas não sabem disso. Então aproveite todas as oportunidades que a igreja dá para que você possa falar aí o bom testemunho do Ministério Infantil, tá bom? Essas então foram as 6 dicas práticas para você colocar o Ministério Infantil nos trilhos. Então a primeira é a limpeza e a organização. Segundo, fazer um planejamento anual com as principais datas do Ministério. Terceiro, fazer reuniões periódicas com a sua equipe. Número 4, ter um bom currículo de ensino. Número 5, ter contato com os pais. E número 6, aproveitar as oportunidades da igreja. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar para você aqui também o nosso vídeo mais recente para você conferir, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e aprender coisas bem legais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.